Depois de 2 anos de atraso, vamos lá. Muito bem. A gente falou na semana passada, né? Ali antes da avaliação. Deixa eu colocar aqui mais para baixo, só para a gente fazer um rascunhozinho aqui. O que era logaritmo, né? Então, basicamente, quando a gente está calculando lá e procurando o expoente, que a gente tem que elevar o 2 para que a gente obtenha o 32, a gente está exatamente calculando o logaritmo de 32 na base 2. Então, o cálculo desse expoente aqui, né, é exatamente o cálculo do logaritmo. Então, quando a gente fala de expoente, a gente está falando diretamente de logaritmo. Por isso que quando a gente fala lá de 2 na x igual a 3, que foi o exemplo da aula passada, a gente está procurando o logaritmo de 3 na base 2. Então, qual o expoente que eu elevo o 2 para que isso aqui me gere o 3? E hoje a gente vai ver exatamente isso. Como que a gente calcula esse logaritmo aqui utilizando a calculadora? Tá? Poderia utilizar a tabela de logaritmos, né? Mas a gente já tem a calculadora que facilita bem mais aí o nosso trabalho, tá? Para isso, a gente vai usar algumas das propriedades do logaritmo, tá? A primeira propriedade é o produto, tá? Então, log, daí aqui eu olho para o logaritmando, quando aqui no logaritmando eu tenho um produto, certo? Como é que eu faço para calcular esse logaritmo? Esse produto aqui, ele se transforma numa soma, tá? Então, logaritmo de b vezes c numa base A é igual ao logaritmo de b na base A mais o logaritmo de c na base A. Por exemplo, se a gente pegasse logaritmo de 2 vezes 3 na base 5, base qualquer aí. Então, é a mesma coisa da gente calcular o logaritmo de 2 na base 5 mais o logaritmo de 3 na base 5. Então, o produto ali de dentro eu consigo separar em uma soma. E aí está a base principal do logaritmo, né? Facilitar os processos, né? Do produto, eu transformo ele numa soma. E do quociente, que é a segunda propriedade, do quociente, então da divisão de dois elementos, eu transformo ele numa subtração. E aí é as mesmas propriedades da potência, tá? Então, se eu tenho produto de potência de mesma base, eu somo os expoentes. Se eu tenho quociente de potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então é isso, né? Estou calculando aqui e subtraindo os expoentes, e aqui eu estou calculando e somando os expoentes, né, que são os logaritmos. Tá? E aí, dessa parte aqui do produto, a gente tira uma das propriedades que eu falei na aula passada, né? Se a gente tem, por exemplo, log de 3 elevado a 5 na base 2, né? Tem, então, o logaritmo de 3 elevado a 5. Então, tudo isso aqui é o logaritmando, tá? 3 na quinta. E a base aqui do meu logaritmo é 2. O que eu posso fazer? Pela propriedade do produto, eu posso pegar esse cara aqui e jogar ele lá para frente do logaritmo. Então, isso aqui é igual a 5 vezes o logaritmo de 3 na base 2. Mas por que eu posso fazer isso? Vamos aqui um pouquinho mais para baixo para rascunhar aqui o negócio. Logaritmo de 3 na quinta potência na base 2 é igual a logaritmo de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes aqui, né? Na base 2. Cada uma desses produtos eu posso transformar numa soma, né? Então eu tenho log de 3 na base 2, mais para cada multiplicação eu transformo numa soma. Se nada está fazendo sentido, vocês me avisem que eu recomeço. 3 na base 2, e aqui faltou espaço.
log de 3 na base 2. Então, ó, tenho 5 elementos iguais, né? Então, isso aqui é 5 vezes log de 3 na base 2. Tá? Então, pela propriedade do produto, eu posso fazer esse jogo aqui, ó, com o expoente. Pego esse cara aqui e jogo lá para frente. E é independente da base ou não, né? E aí fica isso aqui. 5 vezes log de 3 na base 2, tá? Isso são simplesmente propriedades do logaritmo que nos ajudam na hora da gente fazer as contas, tá? Então, logaritmo do produto eu transformo em soma, logaritmo do quociente eu transformo em subtração. Agora, como que a gente calcula exatamente esse logaritmo aqui, logaritmo de 3 na base 2, sabendo que, se a gente olhar para a nossa calculadora, eu não sei se vocês conseguem ver aqui direitinho os numerozinhos, se a gente olhar para a nossa calculadora, eu só tenho log e ln, eu não tenho log na base 2. E eu nem tenho a possibilidade de escolher a base do logaritmo, eu só consigo log e ln, né? E como é que eu faço para calcular na calculadora log de 3 na base 2? Aí a gente vai usar a mudança de base, ó. Então, log de um número qualquer, ó. Vamos pegar como exemplo aqui log de 3 na base 2. Acho que vai ficar mais fácil. Log de 3 na base 2. Como é que eu faço para botar na calculadora? Na calculadora eu tenho base 10 e base I, que é o ln, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou usar a base 10 como exemplo. Para mim calcular log de 3 na base 2, eu vou pegar o 3 e vou escrever ele na base 10. Então, vai ficar log de 3 na base 10. Ou pode ser simplesmente log ali, tá? Não precisaria escrever a base. Dividido por esse 2 aqui, ó, na base 10 também. Então, ó, log de 2 na base 10. Então, qual que seria esse valor? Como é que eu faço para calcular aqui, ó? Log de 3 na base 10. Vamos ver se a função é primeiro ou no... primeira função. Então, a primeira coisa, log, como não está aparecendo, vocês estão enxergando aqui direitinho? Sim? Então, como não está aparecendo nada aqui, subentende-se que essa base é o 10, tá? Então, eu quero calcular log de 3 na base 2. Como eu vou fazer? Mudando para a base 10. Como que eu faço isso? Fazendo esse quociente aqui que a gente construiu. Então, boto lá na calculadora log de 3, fecha parênteses, então ele vai calcular o log de 3 aqui, dividido por log de 2. Fechei parênteses. Então, estou calculando log de 3 na base 10, no numerador, dividido por log de 2 na base 10, no denominador. Igual. Então, ó, 1,5849. Então, esse aqui é o valor do meu Ou logaritmo. seja, basicamente, para a gente descobrir o valor do logaritmo, a gente separa os dois assim e faz uma divisão. Isso aí. É isso aí. Ah, é mais fácil assim. Mais fácil. 1,58. Certo? Então, basicamente, essas são as três propriedades que a gente precisa ter na mente, assim, né? Quando aparecem essas questões em concurso ou vestibular, basicamente a gente resolve utilizando essas três propriedades: mudança de base, soma, produto e quociente, tá? Vamos fazer alguns exemplos. Professor, e daí se aparece numa função, por exemplo, é vantagem a gente desmembrar toda e fazer um logaritmo por um e depois somar tudo? Ou tem algum modo de a gente ir sem transformar os logaritmos antes em algum número? Tu tem como me dar um exemplo, assim, de onde tu já viu? Tipo, se tivesse logaritmo de 2 na base 3, Uhum. mais logaritmo de 2 na base 3. Daí é vantagem a gente descobrir o valor do logaritmo 2 na base 3 e 2 na base 3 e somar, ou tem algum modo de a gente somar os dois?
sem descobrir o valor deles antes. Sem descobrir o valor, tu pode fazer o processo inverso, ó. Logaritmo de 2 na base 3 mais logaritmo de 2 na base 3. Vamos olhar aqui para a primeira propriedade, ó. Na primeira propriedade, eu desmembrei do produto para a soma, né? Daí essa base aqui, ó, se manteve igual. Essa tua pergunta é o passo inverso. Eu pego a soma e transformo em produto. Então, eu pego isso aqui e junto num só. Fica logaritmo de 2 vezes 2 na base 3. Aí eu posso calcular simplesmente o logaritmo de 4 na base 3. Né? Então, o mesmo processo que tu iria calcular, por exemplo, se fossem diferentes, né? Mas o mesmo processo que tu iria calcular dois logaritmos, né? Tu calcula apenas um utilizando o processo inverso aqui da propriedade 1, né? Transforma a soma em produto. Fala, Tassiane. Tá, então se fosse menos, aí tu faria o segundo ali, né? O segundo exemplo. Transformaria em quociente, né? Por exemplo, logaritmo de 4 na base 3 menos logaritmo de 2 na base 3. Então, como é que eu faço? Eu estou nesse processo aqui. Eu vou voltar para cá. Então, eu vou juntar eles no logaritmo só. Então, vai ficar logaritmo de 4 dividido por 2 na base 3. E aí que eu consigo simplificar, né? Fica log de 2 na base 3. Então, facilita o meu processo, né? Consigo dividir ele. Tá? E quando as bases são diferentes, professor? Se as bases forem diferentes, tu não consegue juntar, né? Uhum. Por exemplo, se tu tem log de 2 na base 3 mais log de 2 na base 5. Esses elementos diferentes aqui não te facilitam tu juntar eles num logaritmo só. Aí tu poderia fazer uma mudança de base aqui para a base 3, que daí talvez tu conseguisse juntar, né? Mas ainda não seria o processo mais viável. Acho que a Isadora estava com a mão levantada. Eu ia perguntar a mesma coisa que o Leandro perguntou aí, se fosse as bases diferentes. Falar para você. E não daria pra tu achar o logaritmo de cada um e depois juntar? Dá. Não, na verdade, sempre pode fazer esse processo, né? Aquele processo de trazer para um mesmo logaritmo é só para facilitar na hora da conta, né? Sim. Porque o problema, às vezes, ele te dá o valor do logaritmo. E ele te dá alguns, né? Ele não te dá todos, né? Que nem esse exemplo que a gente vai fazer depois. Ele te dá alguns valores que tu tem que desmembrar ou que tu tem que juntar para achar um valor específico, né? Tá? Então, esse processo da soma e da diferença, ir ou voltar, é só para te facilitar a questão de tu conseguir utilizar os valores que ele te dá no problema. Professor, mas não tem um perigo bem grande de quando tu fazer os logaritmos individuais, como tu não consegue usar muitas casas após a vírgula, de dar uma diferença legal no resultado? Sim, né? Dependendo da quantidade de casas. Normalmente a gente usa 3, tá? E às vezes, dependendo do processo seletivo, ele coloca 2, né? 0,3 ou 0,4 ou uma só, né? Então, ele já está supondo que com aquele valor ali, tu vai ter um erro, mas que já é previsível. Agora, se tu, por exemplo, não ele te dá 3 casas e tu utiliza 2, é provável que nas respostas vai estar lá a alternativa com uma aproximação de 2 casas, né? E não com a aproximação de 3. Então dá diferença, mas tu tem que utilizar exatamente a quantidade de casas que ele te dá no problema, né? Então quando a gente fala, por exemplo, lá nas questões quando tinha fração, por exemplo, né? Quando tinha lá um expoente que ele era fracionário, 2/3. Se a gente tem a possibilidade de usar a fração, que é a forma mais exata, a gente usa a fração. E aí a gente não utiliza, por exemplo, uma aproximação de 2 casas, né? Porque essa aproximação de 2 casas vai dar um erro mais grande no final. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a opção, posso usar o 2/3, eu uso 2/3, não uso 0,33. Não sei se consegui entender essa diferença ali. Uhum, tranquilo. Beleza. Então, vamos aplicar essas propriedades nesse exemplo aqui.
Aqui mais para baixo. Não perder nada. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, depois a gente faz mais alguns outros. Vão perguntando aí que a gente vai tirando as dúvidas. Então, log de 2, sabendo, né, que esses logaritmos têm essas aproximações, ó, veja que aqui ele já coloca, então, valores aproximados, né? Se a gente colocar na calculadora log de 2, então ele tem uma quantidade infinita de elementos, certo? Então ele aproximou aqui até a terceira casa. Mesma coisa no 13, mesma coisa no 5. Ele quer que a gente, utilizando esses valores, calcule esses logaritmos ali, né? Então, log de 15. Bem, log de 15, como é que eu posso usar o 2, ou o 3, ou o 5 para calcular o log de 15? O que seria o 15? 15 eu posso escrever ele como sendo 3 vezes 5. Então, log de 3 vezes 5 vai ficar log de 3, daí utilizando a regrinha do produto, né? Mais log de 5. Tá? Então, log de 3 mais log de 5. Quanto que é o log de 3? 0,477. E o log de 5 mais 0,699. Isso aqui vai ser igual, está aqui embaixo. Fazendo a soma aqui, vamos utilizar a calculadora, já que a gente tem uma. 0,477 mais 69. Ó, fez o cálculo da divisão, que louco. Vamos fazer de outro jeito. Log de 2, não. Log de 3 mais log de 5. Então, 1,176. Isso, né? Aproximadamente isso aí. Tá? Então, o logaritmo de 15 só a soma desses dois carinhos. Tranquilo? Certo. Log de raiz de 3. Eu tenho logaritmo de 3, mas eu não sei qual é o log de raiz de 3. O que eu posso fazer? Eu posso transformar essa raiz aqui numa potência, né? Então, log de 3 elevado na 1/2. O que eu faço com esse 1/2? Pego aqui esse cara e jogo lá para frente do logaritmo. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 1/2 vezes log de 3. Então, isso aqui vai ser 0,77. Pode falar, Leandro. E Dividido por 2. professor, e quando for raiz cúbica, eu vou usar qual expoente? 1/3 daí, né? Uhum. Raiz, por exemplo, raiz sétima aqui, né? E aqui no 3 colocamos 1. Esse cara aqui sempre vai para o numerador. Esse aqui sempre vai para o numerador. E o índice da raiz vai lá para o denominador. Tá? Sempre vai ser expoente fracionário. Se eu tivesse raiz cúbica de 5 na 7, então ficaria 5, o 7 vai para o numerador e o 3 vai para o denominador. 5 na 7/3. Tá? E aqui é só fazer a divisão. 0,477 dividido por 2. Vamos ver se nossa calculadora resolve. Dividido por 2. Não. Não resolve. Vamos pegar outra. Cadê? Dividido por 2. Ali. Aí aqui nesse caso, ó, deu 4 casas após a vírgula, tá? Cheguei no 5 aqui,
mando um para frente lá, arredondo para mais, tá? Sempre a partir do 5, 5, 6, 7, eu arredondo uma casa para cima. Então fica 0,239, tá? Para manter sempre 3 casas aqui após a vírgula. E aqui a letra C. Como é que fica esse log aí? 7,2. Como é que eu poderia fazer logaritmo de 7,2 na base 10? Não é 7,2, é 7,2, né, professor? Isso, 7,2. Tá, vamos ver, vamos pegar a calculadora para ver se dá certo. 7, Não daria para fazer o 72 dividido por 10? Isso, dá para fazer assim. Log de 72 dividido por 10. Uhum. Daí eu utilizo o que aqui? Regrinha do quociente, né? Cadê? Aqui, ó. Faça a diferença daí. Então ficaria log de 72 menos log de 10. Aí aqui eu posso separar também, né? 72. Log de 10 é o logaritmando e a base são iguais, né? Daí como é que a gente viu na aula passada? Que esse cara aqui vai ser 1. Tá? Logaritmando e a base sendo iguais, o resultado é sempre 1. Não preciso nem me preocupar com isso. Então, eu só tenho que analisar o 72. Tá? 72. Para mim ver como é que eu posso fatorar ele, eu vou dividindo aqui. Ó. Então, dá por 2, dá 36. Dá por 2 que dá 18. Dá por 2 que dá 9. Dá por 3, dá 3, dá por 3. Então, aqui eu vou juntar, ó, vai ficar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, o 72 a gente fatora assim. Então, vai ficar log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Tá? E aqui eu já sei que é 1, então menos 1. Agora, para mim usar o que ele me entregou aqui, ó, desses valores, eu tenho que separar esse produto aqui. Então, vai ficar ó, log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado, menos 1. Tá? Que foi daquele último logaritmo lá. E agora, o que eu faço? Pego esses expoentes, o 3 e o 2, e jogo lá para frente. Ó, jogo aqui para frente, jogo aqui para frente o 3. Ó, tá? Então, vou botar o 3 aqui e o 2 aqui. Então, como que fica? Pode falar, Terceiro. Não dá pra somar esses expoentes? Não. Não, né? Porque eles Tá. têm bases diferentes, né? Aqui é a base 2, aqui é a base 3. Se fosse duas bases iguais, aí sim. Então, fica 3 log de 2 mais 2 log de 3 menos 1. Certo? E agora é só substituir os valores lá. Ó. Então, ficou 3 vezes. O log de 2 era 0,301. Isso aí, né? Mais 2 vezes o log de 3, que era 0,477, e tudo isso menos 1. Então, como que fica esse valor aí? Vamos utilizar a calculadora aqui do índice. 3 vezes 0,301 igual. Então, 200, cadê? 0,903. Fiz a calculadora essa. 203 mais, vamos aqui, 2 vezes 0,477. 954. Menos 1. Então, mais 0,903 igual menos 1. Então, 0,807. 0,850
e 7. Certo? Então, logaritmo. Aí depois a gente pode conferir, né? Pode falar, Isadora. Eles no enunciado sempre vão dar o resultado para a gente substituir ou a gente vai ter que um dia se virar de alguma forma? Normalmente, quando a gente fala de prova de concurso e tudo mais, sempre ele dá o valor, né? Porque a gente não precisa decorar esses logaritmos, né? Se ele precisar que tu calcule o valor final, ele vai te dizer qual é o valor dos logaritmos, tá? Por exemplo, eu tenho que usar o logaritmo de 2, ele vai te dar o valor lá, 0,301, né? Caso contrário, quer dizer que tu não precisa utilizar, tu não precisa calcular, que tu vai deixar ele subentendido, ou, de alguma forma, ele vai se cancelar no final. Ok. Tranquilo, pessoal, esses 3 exemplos aí? Mais uma vez! Então vamos tentar fazer um. Vamos tentar fazer esse aqui. Vocês tentam fazer aí. 5 minutinhos. Professor, o que que eu faço com esse log de -1 aí? Log de D igual a -1. É, Tu vai usar ele aqui depois, né? sim, só que eu, como é fração, eu separei, né? Certo? Uhum. Em log de 24, que é 4 vezes 6, Tá. e menos log de -1, certo? Já. Não. Não? Tu substitui o valor do A e do C por 4 e 6. É o logaritmo do A, que é 4, e o logaritmo do C, que é 6. Não o A e o C. É diferente. Ó, aqui tu tem log do A igual a 4. E aqui tu tem log de C igual a 6. O A e o C têm outros valores. Tu não Ou sabe seja, primeiro eu vou ter que fazer a multiplicação de log de A e C, e daí o resultado eu faço depois por o, o log que der, o número que der, por menos D. quase. Tu vai primeiro pegar esse cara aqui, ó. AC sobre B. O que fica mais na cara aqui? Multiplicação ou divisão? O mais na cara que tu vê que é óbvio é a divisão. Divisão. Então vamos focar na divisão. Pela divisão, eu tenho que isso aqui eu transformo em um logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, né? Então fica, ó, log de AC menos log de D, certo? O que eu tenho aqui no AC? Aqui eu tenho um produto, né? Uma multiplicação. Então, essa multiplicação eu vou transformar numa soma. Então, eu vou ficar com log de A mais log de C, menos o log de D que eu já tinha escrito ali antes, né? Ó, daí agora sim eu utilizo os valores que ele me deu, né? Ó, que são esses valores aqui. Do log de A igual a 4, log de C igual a 6 e log de D igual a menos 1. Tem que cuidar bem essa questão do valor que ele dá para o logaritmo e o valor da variável, né? No caso, o A aqui. Então, ele te deu os valores dos logaritmos. Então, agora sim, tu só substitui. Ó, vai ficar 4 mais 6 menos 1. E aí, então, 4 mais 6, 10. Menos com menos fica mais. Então, mais 1. Isso aqui vai dar 11. Entendeu ali? Tem que Fez cuidar. sentido. Fez sentido. Beleza. Tem que cuidar bem essa questão da substituição, né? Se dá vontade mesmo a gente pegar esse 4 e colocar no lugar do A, o 6 no lugar do C e o menos 1 no lugar do D. Mas a gente tem que se segurar e verificar, porque aqui é log do A, né? Então é todo o conjunto, né? Não é simplesmente a variável.